Muito bem-vindos ao nosso curso de Python para Todos, pessoal. E agora nós vamos à nossa última aula do módulo 2, que é referente ao quarto tipo de coleções. A gente já viu listas, vai aparecer um card em algum lugar aqui, de repente. Então, se você não viu listas lá, começa a assistir listas, é importante. Depois a gente viu tuplas e depois a gente viu conjuntos. Então, vai aparecer vários cardzinhos ali para você assistir esses vídeos, tá? E aí, pessoal, agora a questão é que a gente vai falar de um tipo muito importante, porque depois a gente pode usar esse tipo para alimentar o que a gente chama de tipo tabela, que vai ser quando eu for falar um pouquinho mais para frente, depois do projeto 1, vai ter um outro modo, que é o tipo tabela, né? Data frame, e a gente usa muito para data frame esse tipo agora que a gente vai falar agora, que é o tipo coleção, né? É um tipo de coleção dicionário, tá? Então o dicionário, pessoal, como é que ele funciona? Basicamente, ele vai funcionar muito próximo do que a gente fez ali com o conjunto, né? Ele começa assim com a chavezinha, só que ele vai ter uma coisa diferente agora. Por quê? Porque ele vai ter dois componentes, tá? Então, na verdade, essas duas componentes, elas estão divididas assim. A primeira componente é o que a gente chama de chave, e essa primeira componente aqui, tá? E a segunda componente separada aqui depois dos dois pontos é o value, valor, tá? Enfim, então agora eu vou criar aqui para a gente um dicionário de cores, onde eu vou criar uma espécie de indexação. Repara, isso é uma outra coisa. Esse aqui é um tipo mutável, ou seja, eu posso alterar ao longo do programa. Não é igual a tupla que eu não podia alterar, né? Que era um tipo imutável. Mas aqui eu posso alterar, só que ele não é indexado que nem a tupla e que nem a lista, né? Não tem um operador de colchetes que é 0, 1, 2. Não, na verdade eu tenho que dar um nome referente à chave para acessar o valor, tá? É assim que o dicionário funciona. Enfim, a gente já vai ver isso melhor, tá? Então aqui eu vou botar blue, deixa eu dar um zoom menos que aí aparece melhor, pronto. Então aqui eu criei meu dicionário de cores e eu posso ter, além do dicionário de cores, pessoal, eu posso ter um dicionário de dados. Então, por exemplo, para um dado x, para os valores no eixo x, eu posso ter uma lista. Olha aqui a importância da gente saber os símbolos aqui, né, pessoal? Então aqui eu tenho o colchete, tá vendo? Ó? E esse colchete eu estou colocando os meus dados, ó. Que maravilha. Então aqui, ó, eu venho e eu vou colocar, ó, quebrei a linha aqui, não tem problema. E agora eu vou botar o y associado àquele x, ó. 1, 4, 9, 16, 25, tá? Então, com isso, pessoal, eu criei dois dicionários. Um dicionário de cores para fazer meus gráficos, por exemplo, e um outro dicionário relativo aos dados que eu tenho, com os quais eu vou construir os gráficos, tá? É claro que eu não vou fazer isso agora aqui, tá, pessoal? Eu só vou explicar o conceito de dicionários e como usar os dicionários. Então, para a gente não ficar só fazendo esse monte de, digamos assim, de código sem ter um resultado, eu vou colocar aqui um print cores de 1, tá? Não se engane, pessoal. Isso daqui, ó, esse operador... Ah, mas você falou que não tinha indexação, você está colocando o índice? Não. Isso aqui é a chave. A gente já vai entender melhor isso quando eu for fazer para dados. Acho que eu vou fazer para dados aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse fazer dados, eu quero acessar o X, por exemplo, tá? É essa chavezinha aqui, ó. Seria esse cara daqui, ele vai puxar quem? Associado a essa chave, eu tenho esses valores. Vai ser o que vai ser feito ali para cores, então, tá? Eu vou dar a chave, que é por coincidência um número, não é por coincidência, eu determinei, tá? Mas enfim, aí ele vai puxar qual é o valor correspondente a essa chave, né? Então é como um dicionário mesmo, eu te dou a palavra, qual que é o significado daquela palavra? Blue. Ó, eu quero a primeira cor ali, né? Na verdade não é a primeira cor, a cor cuja chave é 1, né? É blue, tá? Legal, então agora aqui, ó, eu vou fazer mais um código para não ficar tudo num lugar só. Eu poderia botar print, como eu já havia mostrado ali, print dados de x. Então agora, esse operador que a gente usava lá para indexação, na lista e na tupla, aqui ele serve para dizer o elemento, né? Para dizer onde está aquele elemento com aquele nome. Então, associado àquele nome, eu tenho uma lista de valores, ó. Então foi por isso que foi importante a gente ter trabalhado tanto a lista ali, né, pessoal? Legal. Então, aqui o que eu posso dizer para vocês, pessoal? Vamos trabalhar essas questões mais de chaves, né? Eu tenho aqui print, vou mandar print, né?
cores.keys, tá? Então o keys nada mais é do que eu quero que você me retorne quais são os valores das chaves desse dicionário de cores. Aí ele falou, olha, esse aqui é um dicionário cujas chaves são 1, 2 e 3. Tá? Poderia ter, inclusive, colocado aqui, ó, print. Agora a gente pode colocar aqui, ó, dados e values, ó, values. Beleza, ó. Então aqui eu vou botar não só as chaves de cores, mas eu vou botar os valores também dos dados, ó. São duas listas, uma correspondendo à chave X, outra correspondendo à chave Y. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente já está entendendo o que? Eu tenho chaves, eu tenho os valores, e se eu quisesse retornar os dois, né? Como é que eu poderia fazer para retornar os dois? Eu quero ambos, né? Então, eu poderia botar aqui, ó, print. Eu não sei por que ele criou outro aqui, mas enfim. Eu poderia botar print aqui, e aí eu poderia botar items, com ms, tá? E aí, o que ele vai me retornar? Ele vai retornar tanto as chaves como os valores, tá vendo? Ó? Ele está retornando os dois. Ele está retornando, tá vendo? A forma de parênteses. Dentro do parênteses tem uma lista. É uma lista com tuplas, né? Tá vendo aqui? Isso aqui? Esse aqui é como se fossem tuplas, né? Por quê? Porque está usando parênteses e a vírgula separando os valores ali, tá? Isso aqui é uma tupla, isso aqui é outra tupla, enfim, tá? Aí você fala assim, ah, tá, mas eu posso alterar o conteúdo de dicionário? Pode alterar, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui, ó, cores. Você pode inclusive adicionar. Veja que cores lá em cima, pessoal. Cores aqui em cima, ó. Só ia ter 3, né? Você pode inclusive adicionar um novo elemento, colocando aqui. Isso aqui é o valor da chave. A chave é 4, tá certo? E aqui, ó, o elemento é o value, né? É black, tá? Inclusive, se você quisesse colocar uma chave que é um caractere e não necessariamente um número, não haveria problema algum. Então eu vou colocar aqui, ó, poderia ser uma chave do tipo diferente das outras, mas isso pode te dar muita dor de cabeça depois, tá, pessoal? Não recomendo fazer isso. Eu recomendo deixar a chave no tipo que são as outras, para você depois poder recuperar os dados de maneira adequada. Senão vira uma bagunça depois dos seus dados, você não vai conseguir recuperar nada. Enfim. Ó, tá vendo? Ó, ele adicionou automaticamente, ele criou uma nova chave, e essa nova chave tem o elemento black. Tudo isso de forma bem simples, bem tranquila. Tá, pessoal? E aí, vamos só tentar fazer agora para os dados uma alteração. Ó. Vamos dar uma olhadinha nos dados aqui, só para a gente finalizar. Eu gostaria de alterar esse valor aqui. Eu gostaria de colocar 0, onde já tem um valor existente. Então, como é que eu poderia fazer isso? Ó, vou mostrar para vocês. Eu vou botar mais um code aqui. Lembrando que isso tudo vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, depois esse collab aqui vai ficar lá na descrição do vídeo. Se você, enfim, tiver algum problema de digitação, alguma parte que não ficou clara, você vai poder, então, enfim, fazer uso desses comandos, ou copiar e colar, se você for na descrição do vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Vamos colocar aqui os dados, como eles eram antes e como eles vão ficar depois dessa alteração que eu estou providenciando aqui, tá? Então agora, estou dando um print de dados, tá vendo? Ó, onde eu fui lá no Y, eu peguei a chave Y, e como eu tenho como valor de retorno uma lista, eu tenho que especificar qual é a posição da lista que eu quero alterar. É a posição 0. Então eu usei algo que não é indexado, é ordenado. Eu tenho que usar essa indexação, que é o Y, e depois eu tenho que usar uma ordenação, que é a questão da lista, para dizer qual é o valor que vai ser alterado ali. Tá? Então com isso, pessoal, a gente terminou coleções. Eu tentei fazer o mais breve possível, mas contendo todos os elementos necessários que vão ser usados nos projetos que vão vir mais para frente. Tá? Com isso a gente termina o módulo 2. Parabéns por ter seguido em frente e ter feito tudo até aqui. Espero que você tenha gostado. E agora vem a parte legal. Se a gente conhece variáveis e os tipos básicos e as coleções, a gente já começa a ser capaz de construir coisas muito legais, muito bacanas, que vão vir nos próximos módulos, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de avisar seus colegas, de divulgar, para que todo mundo aprenda Python de graça, gratuito e de forma interessante. Daqui a pouco a gente vai ter projetos que vão ajudar muito e vocês vão conseguir fazer coisas muito boas, tá?
Muito obrigado e até o próximo módulo então, pessoal. Espero você lá, hein? Tchau.